A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 13. Atos 26, a partir do versículo 13. Nos diz assim: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto por estas cadeias. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, nós estamos diante de Ti, ó Deus. Nós sabemos bem que somos pecadores, devedores, indignos da Tua bênção, da Tua misericórdia, mas também sabemos que o amor do Senhor excede a toda compreensão e que o Senhor está pronto a nos abençoar, porque és grande, és poderoso e maravilhoso. Senhor Deus, que nossa mente seja aberta nesse momento, que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para compreender a palavra, e o Espírito do Senhor trabalhe em nosso ouvido de tal modo que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Nós oramos e suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O assunto que eu tenho para trazer hoje é um assunto bastante importante. E é um assunto que, no mínimo, vai fazer muitos dos irmãos pensarem, refletirem.
Nós estamos em pleno século XXI, vivemos um tempo de altíssima tecnologia, vivemos um tempo de um conhecimento muito vasto. Hoje é muito fácil. Qualquer assunto você pode, em poucos cliques, ter acesso na palma da sua mão sobre qualquer assunto. Eu me lembro, quando pequeno, meu pai, ele se vangloriava de uma enciclopédia de livros que ele tinha dos bichos. Ele comprou lá um monte de livros, ele nunca leu. Ele dizia que leu, mas eu sei que ele não leu. E ele queria mostrar para nós filhos os bichos através daquelas enormes enciclopédias pesadíssimas. E a gente gostava muito de sentar perto do pai para ele mostrar as páginas ali para a gente ficar vendo as fotos dos bichos. Hoje não precisa nada disso. Você pega o celular, você pega um computador, com alguns cliques você pesquisa tudo o que você precisa. Nós vivemos a era do conhecimento. E na vida cristã não é diferente. Hoje todo mundo é metido a teólogo. As pessoas entram na internet e começam... Tem muitos cristãos que gostam das tretas gospel, né? Eles entram lá nos assuntos, eles querem discutir tudo. Eles querem discutir teologia, eles querem discutir calvinismo, arminianismo, eles querem discutir sobre a volta de Jesus, se ele vai vir antes, se ele vai vir depois da tribulação, e todo mundo acha que sabe muito, sabe demais, ao ponto de discutir com pessoas e às vezes até perder amizades com isso. E no meio de tudo isso, existe uma outra coisa que é ainda mais grave. Nós vivemos num país que se diz cristão, que se diz que 30% da população em média é evangélica e que são cristãos. E qual é a base para essas pessoas dizerem que são cristãos? Porque fazem parte de uma igreja evangélica. Ou porque foram batizados. Ou porque fazem parte de uma comunidade chamada cristã. Mas se nós sairmos e perguntarmos para essas pessoas qual foi a experiência delas, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, que isso é sério. Se nós fôssemos sair e perguntar para todas essas pessoas qual foi a experiência delas, muitas delas, ou talvez a maioria delas, vai dizer: olha, eu estava passando um momento difícil na minha vida, eu estava passando por uma situação difícil, financeira, uma crise no casamento, eu estava passando uma crise sentimental, e alguém me convidou para uma reunião, para um culto, eu gostei, aquilo falou comigo, me senti bem. Eu me senti bem na igreja e resolvi ir ficando, eu fui me envolvendo, fiz minhas amizades. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu me visto diferente. Hoje eu tenho uma fala diferente. Hoje eu me envolvo com outras pessoas. Hoje eu vou à igreja. Hoje eu dou o meu dízimo. Ah, então é isso. Então é isso. Você é cristão por causa disso. É assim. Foi assim que aconteceu comigo. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu quero pregar aqui para vocês sobre um tema que foi pregado há aproximadamente 300 anos antes de nós. E impactou uma pregação com o pregador George Whitefield. Quase cristão é o tema da mensagem. Queridos, eu quero dizer aqui para vocês uma triste notícia. A maior parte dos cristãos professos não passam de quase cristãos. Quase cristão. O que é um quase cristão? O que é uma pessoa que ele pode ser considerado um quase cristão? Eu queria muito que vocês atentassem para eu vou dizer pelo menos 4 características do quase cristão. E cada um de nós vai fazer um autoexame. Os puritanos, eles gostavam desse tipo de pregação, desse tipo de sermão. A pregação era meio que uma forma da congregação fazer uma autoanálise se ela estava dentro daquele contexto. Então, um quase cristão é alguém que não nasceu de novo. Queridos, preste atenção. Ser cristão não tem nada a ver com mudar de religião. Não tem nada a ver com sair de uma religião A e partir para uma religião B. Não tem nada a ver com isso. Um quase cristão, ele não nasceu de novo. Ele se convenceu, ele se adaptou a um novo estilo de vida. Ele
ele tinha uma crença e de repente, por uma frustração, por algum momento, por uma circunstância, ele mudou para uma outra religião. Isso não é ser cristão. Segundo ponto, um quase cristão está convencido de que Cristo é o Senhor, mas ele ainda não se rendeu ao governo de Jesus Cristo. Ele levanta as mãos, ele louva o Senhor, ele canta, ele gosta de adoração, ele gosta de uma rodinha cristã, mas a vida dele ainda não é governada por Jesus Cristo. Ele não se rendeu à palavra, ele não se rendeu completamente, humildemente, à soberania de Deus e à vontade de Deus. Ele sente o maior prazer em ouvir uma pregação, de estar num culto, mas tem certos assuntos que ele não aceita de jeito nenhum. Não fala de sessão, então vai dar ruim. Se tocar nesse assunto comigo, vai dar ruim. Eu espero que ninguém fale nada, porque eu não aceito. Essa pessoa, ela se convenceu, mas a mente não foi transformada. Terceiro, um que procura servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Esse é um quase cristão. Ele vem à igreja, ele participa, às vezes ele está até no grupo de louvor, ele toca na igreja. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é triste. Ele pode ser até obreiro, ele pode pregar, mas ele está sempre, quando ele está na igreja, ele é crente. Ele fala crente, ele fala como um crente, ele se veste como um crente, ele olha como um crente, mas quando ele sai da porta para fora e ele está na rodinha de amigos na faculdade, ele se comporta como alguém do mundo. Quando ele está lá no local de trabalho dele, ele é qualquer coisa, ele é reconhecido como qualquer coisa, menos como crente. Ele é aquela pessoa política, ele quer ficar bem na igreja, todo mundo vê ele de uma forma legal, bacana, e ele quer que lá no trabalho dele todo mundo goste dele. E aí por isso ele conta piada imoral, ele mente, ele frauda o lerite, ele faz negócios errados, papelada errada, assina coisa que não deve. Ele é um quase cristão. Quarto, um que procura viver uma vida moral e até santa, mas não por amor. Esse é o que mais tem. Ele está na igreja, ele ouve, ele gosta quando o pastor é duro, quando o pastor dá aquela palavra dura, que o pastor está até bufando pelas narinas. Ele acha que o trem mais bom. Ele até obedece, mas não por amor. Não por amor. Não porque ele entende que aquilo agrada o Senhor, mas foi porque mandaram ele fazer. E ele quer ficar bem na fita. Ele quer que todos olhem para ele e imaginem que ele é uma bênção. Ele vive, em outras palavras, irmãos, uma vida de aparência. Na verdade, ele não queria nem estar aqui. Ele queria estar em outro lugar agora. Ele está por uma questão de praxe. Ele está por uma questão de que, não, é o meu compromisso. Eu preciso estar lá no sábado à noite. Não era o que eu queria, mas eu tenho que estar lá. Então eu vou estar lá. Esse não é um cristão verdadeiro. Ele é um quase cristão. Ele está na tabinha da beirada. Ele está num beicinho de pulga para ser cristão. Mas ele não é cristão. Ele é um quase cristão. Muito bem. Por que tantas pessoas são quase cristãs e não cristãs verdadeiramente? Isso aqui é um ponto importante. Eu consigo enumerar 4 motivos para que a maioria das pessoas são apenas quase cristãos. Primeiro, por causa da doutrina dos homens. Mateus 15, fala assim, Mateus 15, do versículo 1 ao 9, diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Queridos, quando Jesus veio, existia a falsa seita dos fariseus. As pessoas olhavam para os fariseus e via a hipocrisia. Via que eles falavam com os lábios como se fossem religiosos, mas eles não viviam como religiosos. E isso afastava as pessoas da presença do Senhor. E não é o que tem acontecido hoje. Quantas pessoas hoje, elas até falam, olha, eu creio em Deus, mas eu não vou para a igreja, porque para mim é tudo hipócrita. Aquele povo que está lá em cima, eles pregam uma coisa e vivem outras. Eles falam uma coisa, mas dentro de casa ele é um monstro. Eles, lá no púlpito, eles têm um paletó, um terno, uma gravata, né?
finge que tem uma vida santa, mas dá um cheque sem fundo, dá calote em todo mundo, compra e não paga. Irmãos, eu fui de uma igreja que o pastor, ele às vezes contava isso, que na igreja dele, um tempo, tinha um gerente, um superintendente do Banco do Brasil, e que certa ocasião eles fizeram uma reunião no Brasil inteiro com todos os gerentes do Banco do Brasil, e a ordem foi: não façam empréstimo para pastores, eles não pagam. Os irmãos entendem o que é isso? Por que muitos são quase e não são cristãos? Porque olham para as lideranças e vê a miséria que é, a podridão que é, o pecado estampado. Segundo motivo, a causa dos fariseus, João 12, 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe por que muitos não são cristãos? E aqui eu quero falar para alguns que vão me ver no YouTube. Alguns que nos veem são covardes. Sabem que onde estão no pecado, estão no erro, estão seguindo homens pecadores, estão seguindo homens falsos e hipócritas. Sabe por que você continua nessa situação? Porque você gosta da glória dos homens. Você gosta do tapinha nas costas. Você gosta de status. Você gosta de que as pessoas te abraçam, te vejam como alguém que você de fato nem é, mas ali você se sente importante. Muitos são quase cristãos por isso, irmãos, porque só querem a glória dos homens. E eles sabem que se eles abrirem mão disso, eles serão expulsos das sinagogas. Eles sabem que se eles falarem muito, se eles se aparentarem como verdadeiros cristãos, eles vão ser expulsos de suas igrejas. Não serão aceitos em suas congregações. Serão taxados como alguém que se desviou da visão da congregação da igreja. Por isso são quase cristãos. Triste isso, meus irmãos, mas é bíblico, está na palavra e acontece até os dias de hoje. Terceiro motivo, as riquezas desse mundo. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, fala assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem que procurou Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele disse: eu faço isso sempre, desde a minha infância. E Jesus disse: vai e vende tudo que você tem. A Bíblia diz que ele foi embora triste porque possuía muitas propriedades. Sabe por que muitos são quase cristãos, como esse mancebo de qualidade? Porque não querem abrir mão da sua vida pecaminosa, mundana, das riquezas desse mundo. Eles até creem. Vejam que o mancebo, ele cria, ele guardava os mandamentos, mas quando Jesus, já que ele gostava tanto de mandamentos, Jesus deu mais um para ele. Então vende tudo que você quer. Falou: ah não, senhor, aí não dá não, aí eu amo mais as minhas riquezas do que a Deus. Eu achava que guardava os mandamentos, mas eu não guardo não, eu amo mais minhas riquezas, não dou conta de vender não. Quase cristão. Quarto, amam o mundo. Atos 20, versículo 9. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. O jovem Eutico estava no culto. O grande apóstolo Paulo estava pregando e ele sentado na janela. Mas o mundo, Elaine, lá estava mais interessante para o Eutico. O mundo, Rosângela, para o Eutico era mais atraente. Ele estava olhando lá para fora, de repente ele adormeceu, caiu e morreu. Muitos estão vivendo essa mesma situação, estão dentro da igreja, mas olhando lá no mundo. Gente, meu culto não acaba não, eu preciso ver o último episódio da novela. Gente, mas não é possível, esse pastor está prolongando demais, seu obreiro está prolongando demais, eu preciso ver o Big Brother. Eles estão dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo. São quase cristãos. Qual o perigo de ser quase cristão? Qual o perigo disso? Porque eu digo uma coisa para os irmãos: essa realidade pode ser arrastada por toda uma vida. Qual é o perigo disso? Eu posso enumerar pelo menos dois. Mateus 7, 21 e 22. Eu gostaria que fosse projetado.
Mateus 7, versículo 21 e versículo 22. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Próximo. Então Jesus lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Observe isso aqui. Jesus não vai responder para eles assim, olha, um dia eu te conheci, mas você se desviou. Nunca! Nunca! Vocês têm noção de a pessoa está dizendo, Senhor, eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios, eu ganhei almas. Jesus falou, eu nunca. Quer dizer, ele entrou para a igreja, ele fez o discipulado, ele batizou nas águas, ele falou que foi batizado com o Espírito Santo, ele foi levantado para obreiro, ele foi levantado para diácono, ele foi levantado para presbítero, ele é pastor, ele é missionário, ele é tudo, ele morreu, agora vai se apresentar diante do Senhor. E Jesus vai falar assim, eu nunca te conheci. Difícil, não é, Juliana? Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles. Olha o que Judas está falando. Ele está falando de alguns que se desviaram. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição ou na revolta de Corá. Judas está dando um alerta para a igreja. Judas está dizendo, ai daqueles que estiveram na presença do Senhor e se desviaram pelo caminho desses homens, Balaão, Caim e Corá. Eu não posso entrar no detalhe deles, mas é um alerta importante. Esse é um perigo muito grande de ser um quase cristão, irmão. Primeiro perigo, você acha que está salvo e não está. Esse é o primeiro perigo. Você caminhar uma vida inteira, de repente, não está salvo. Segundo perigo, você começou e se desviou e se afastou da presença de Deus. Esse é o segundo perigo de um quase cristão. Muito bem. O que é ser cristão, então? Irmãos, isso aqui é o ponto ápice da nossa mensagem. E eu gostaria muito que vocês entendessem isso. E nós temos pregado nesse púlpito aqui, nós temos feito questão de dizer verdades, que muitas vezes alguns até não gostam, verdades que até doem, mas são verdades importantíssimas. E eu quero dizer para os irmãos, eu não quero de modo algum, meus irmãos, chegar no grande dia. Primeiro, eu não quero ser como aqueles homens que Jesus disse, eu nunca vos conheci. Segundo, eu não quero de modo algum que Jesus, no grande dia em que eu me apresente diante dele, fale assim, você está entrando, mas cadê aquela igreja que nós confiamos a vocês? Eu tenho certeza que o pastor, os diáconos dessa igreja, todos têm o mesmo sentimento. Se muitas vezes pregamos de uma maneira dura, se muitas vezes somos incisivos em determinados assuntos, meus irmãos, é porque queremos que vocês tenham uma certeza de que vocês foram salvos em Cristo Jesus. Porque senão, irmãos, isso aqui não adianta nada. Ser cristão, irmãos, passa por uma coisa chamada novo nascimento. E isso aqui é uma coisa que se perdeu, Valéria, nas igrejas. Isso aqui é uma coisa que se perdeu no meio evangélico. Irmãos, conversão é uma coisa totalmente diferente de você vir fazer parte dessa igreja. Conversão é uma mudança de coração. Conversão é uma mudança de mentalidade. Conversão é nascer de novo, é morrer para esse mundo e viver para Deus. Um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você precisa ser capaz de dizer, Paulo, a minha experiência com Cristo foi, no dia tal, de determinada forma, eu me encontrei diante dele, vi a minha miserabilidade, vi o quanto eu precisava de um Salvador, e eu me rendi a ele, e a partir daquele momento, eu renasci uma nova criatura. Se você não teve essa experiência, querido, eu desafio você a buscar essa experiência ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde. Atos capítulo 11, versículo 16, diz assim, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados
cristãos. Está errado essa referência? 11:26? 11:16? 11:26? Eu falei, acho que eu falei errado, mas estava escrito certo aqui. Depois eu edito essa parte. Pela primeira vez, irmãos, olha que coisa linda, o pastor já pregou isso aqui. Se você não ouviu essa mensagem no nosso canal do YouTube, eu quero pedir que você ouça essa mensagem, veja essa mensagem. Eu esqueci, foi o título da mensagem. Você é verdadeiramente cristão? Se você ainda não viu, você precisa ver essa mensagem, muito especial, muito confrontadora, e ele usou esse texto aqui. Veja que quem chamou os discípulos de cristão pela primeira vez não foram eles. Não foram eles ali reunidos. Gente, eu acho que nós somos cristãos. Eu também acho que nós somos cristãos. Não! As pessoas do mundo olharam para eles e falaram assim, ó, eles são cristãos. Pela primeira vez, o mundo olhou e viu. Sabe por quê? Cristão quer dizer pequeno Cristo, parecido com Cristo, igual a Cristo. A pessoa que nasceu de novo, um verdadeiro cristão, ele se parece com Jesus Cristo. As pessoas olham para ele e vê a diferença. Vê que ele não é desse mundo, vê que a conversa dele não é uma conversa mundana, que os pensamentos, os projetos de vida, os desejos, os anseios, aquilo que sai da boca, a maneira como que ele se veste, a maneira como que ele se porta, é diferente. A maneira como que ele se relaciona com a esposa, a maneira como que o marido se relaciona com a esposa, ou com a esposa com o marido, ou com os filhos, é distinto, é diferente, e não é um peso, não é uma coisa forçada, não é para aparecer para as pessoas, é porque ele foi transformado, ele é uma nova criatura. Atos 26 foi o texto que nós lemos. Olha que incrível esse texto, versículo 12. Com este intuito, olha que lindo isso aqui, irmãos, com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Paulo pegou cartas para prender os cristãos em Damasco. Paulo está virado contra os cristãos. Paulo odiava os cristãos. Paulo achava que estava fazendo um serviço a Deus, prendendo, lançando os cristãos na prisão. No meio do caminho, olha o que ele fala, versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol. Ele faz questão de dizer que não era a luz do sol, era o meio-dia. O sol estava a pico, estava na sua maior intensidade, mas ele viu uma luz que excedia a luz do sol. Olha a experiência do homem. Essa luz brilhou ao meu redor, de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo. Queridos, isso é uma experiência viva de salvação. Você estava indo no seu caminho, você estava indo na sua direção, vivendo em pecado, combatendo contra Deus, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, sendo guiado pelos principados e potestades, como diz a palavra de Deus em Efésios, sendo guiado pelo seu coração, pela sua iniquidade, pelas suas tentações, fazendo o que você queria. Mas um dia uma luz brilhou no seu caminho, e você ouviu uma voz, era a voz do Salvador, e Ele chamou você, e você ouviu, e você viu, e você disse como Paulo, Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus. Jesus se apresentou a você. Você teve essa experiência, irmã? Jovem, você teve essa experiência? Não? Você teve essa experiência? Mais do que beber água, mais do que de janta, mais do que de roupa, mais do que de qualquer coisa. Está preocupado com a guerra lá? Amanhã nós vamos falar sobre isso aqui. Está preocupado? Preocupa não. Preocupa com a sua alma. Preocupa. Alguém ser cristão, ele foi regenerado, justificado pela fé. Filipenses 3, versículos 7 e 9. Considera, olha o que Paulo diz, meus irmãos, olha o que está dentro de um coração de alguém transformado. Isso é para você identificar, irmão, se essa é a sua experiência. Presta atenção nisso. Filipenses 3, versículo 7, Filipenses 3, versículo 7. Considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria
que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas o que era para mim, olha só, era lucro, e isso eu considerei por perda, por causa de Cristo. Isso aqui é conversão, irmãos, ó. Você quer saber o que é conversão? Isso aqui, ó. O que era importante para você, você replicou por dedo. Isso aqui não, essas coisas aqui agora é secundário, isso aqui é segundo plano. Agora eu tenho Cristo, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho salvação, eu fui salvo, Ele me alcançou, Ele me chamou, Ele mudou a minha vida, Ele mudou meu coração, Ele mudou a minha alma, Ele mudou todos os anseios do meu coração. Isso, meus irmãos, é ser cristão. Uma evidência que você é um verdadeiro cristão. Olha lá, Atos 26, versículo 28, o texto que nós lemos. E eu com isso eu quero encerrar, meus irmãos, a mensagem dessa noite. Diz assim, Atos 26, versículo 28. Olha o que Paulo fala para o rei. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Irmãos, eu quero terminar com isso aqui. Paulo estava preso. Paulo já tinha passado por Festo. Agora ele foi diante de Agripa, o rei. Paulo, ao invés dele ficar dialogando, se autodefendendo para ser solto, ele viu ali uma oportunidade de pregar para o rei. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? O homem convertido, o prazer dele é falar de Cristo, é evangelizar, é ganhar almas, é falar do reino. Paulo não estava ali para falar dele, se defender, sua própria justiça, defender a sua honra, defender o seu apostolado, defender a sua igreja, defender o seu ministério. Não! Paulo estava ali diante do rei, uma única oportunidade. Ele começa a pregar o evangelho para ele. E o rei fala assim: Paulo, quase que você me convenceu. Mas, Paulo, ó, por isso aqui você não me persuadiu a ser cristão. Queridos, você é como Paulo ou você é como Agripa? Você hoje, olhe para si mesmo, avalie você mesmo. Você é como Paulo ou você é como o rei Agripa? Paulo, quase. Paulinho, quase, hein? Essa pregação sua, quase, hein? Pastor Winds, quase, hein? Mais um pouquinho, ó. Ô, irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Conversão é isso, meus irmãos. Ele transporta você das trevas para a luz. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, escreve nele as suas leis. Ore isso hoje, meu irmão. Ore isso. Se você não tem essa experiência, meu irmão, derrame lágrimas. Se você quiser, enquanto nós cantarmos aqui, você se ajoelha e ora. Mas não sai daqui sem essa experiência, não. Não sai daqui sem essa certeza, não. Não sai daqui correndo o risco de ouvir Jesus falar: eu nunca te conheci, não. Não seja um quase cristão. Nós não estamos aqui para te persuadir, nós não estamos aqui para te convencer, nós estamos aqui para expor as Escrituras, o caminho da verdade. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você precisa crer. Você precisa crer, meu querido. Não seja um quase cristão. Porque se você for um quase cristão, a vida cristã vai ser pesada demais para você. Vai ser medonha demais para você. Vai ser difícil demais para você. Vai ser um fardo. Mas Jesus diz: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos agora, fale com Deus. Se renda ao Senhor.